Paz, 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 paz do Senhor. É o que vos falo, eu sou o Ângelo Joveto, vosso fiel amigo. Estamos aqui novamente, nosso programa, Fé Podcast, está no ar. E como promessa é dívida, né? Estamos aqui, trouxemos novidade. Mas antes, para você que ainda não subscreveu o nosso canal, se inscreva no nosso canal, vai, deixa o teu like, assina o sininho das notificações, faz todas as coisas para você estar interagindo conosco. Nós trago para vocês coisas benéficas que te ajudam espiritualmente. E hoje eu estou assim meio, costumam ver que eu sou mais solto, né? Eu estou assim meio tímido, no bom sentido, porque eu tenho aqui alguém que dispensa a apresentação. É meu bisavô, pai do meu pai na fé. Para mim é um patriarca na fé, homem com estrada longa no Evangelho, um exemplo por excelência. Se ficar aqui falar dele, eu acho que eu vou lacrimejar, é tanta emoção, mas fique só conosco, vais lhe ouvir. Estamos aqui no nosso meio mestre Levi, ele que é mestre da palavra, mestre no sentido da palavra, mestre mesmo, por excelência. Ele que vai nos falar de um tema, o reino dos céus, ou o reino de Deus. Melhor do que ele, só mesmo ele, vamos saudar nosso mestre. Paz e graça, mestre. Paz e graça Como de está? nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos bem de saúde. Amém. E grato por este elemento agora apresentado. Amém. Mestre Levi, antes de nós começarmos na autoapresentação, eu vou dizer assim, eu conheci o mestre 2013 a 2014. E de lá eu já observei muito mestre. E alguém que eu tenho o meu respeito pela a tua simplicidade. Porque desde então, isso é desde a terra nós observamos a forma do mestre interagir, a forma do mestre ensinar, e mereceu o nosso respeito. Eu sou admirador do teu bom comportamento, da tua boa conduta. Amém. E sou admirador dos teus longos anos do Evangelho. Amém. Porque esse todo o tempo eu ainda não cheguei de ouvir que não, o mestre Levi assim como muitos temos ouvido, né? E eu agradeço isso e louvo já Deus já pela tua vida e a vida da tua família, que Deus concede. Agora fale para nós quem é na realidade o mestre Levi. Como é que foi o processo da tua vida cristã, nesse caso, né? Antes de ser e depois. Sim. Como é que é esse processo? Porque quem não conhece o mestre Levi vai conhecer agora o mestre Levi, ele vai se apresentar, então tenha vontade. Muito obrigado, amado no Senhor. Falar de mim é muito simples, porque eu sou pessoa descendente de Pestana Pedro, já falecido, e de Eugênia Soma, em vida, minha mãe. E nasci numa família religiosa, na altura era esta palavra utilizada, numa família da igreja, e igreja protestante, era assim muito falado, entre parênteses, IECA, Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Eu nasci nesta igreja e a um dado momento da vida nós seguíamos os pais para a igreja. Era uma vontade dos pais e a nossa vontade era a rua, o bairro, a banda, o gueto. E esta era a nossa realidade de vida. E a igreja era uma questão de obediência aos pais, não era uma questão de compreensão. Fomos indo crescendo, saímos da criancice, fomos para a adolescência. E exatamente lá na adolescência, para encurtar a história, que havia a necessidade de ser batizado, porque atingi a idade que naquela altura na nossa igreja
quando atinge, deve agora ir para o catecismo e de lá fazer a prova e depois da prova então ir para as águas. Mas na verdade não é as águas, o rio, a lagoa, o mar, mas sim o famoso batismo por expressão, que é as gotas d'água que são lançadas na pessoa. Então foi assim que no dia da prova oral, lá existia a prova oral, São João Tumuluco naquele tempo, o diácono Francisco, é importante trazer aqui este mais velho, o ancião, o mais velho, tem muito valor espiritual e humano, disse-me na prova oral, porque cada diácono vai fazer 1, 2 ou 3 perguntas. Cada diácono, se tiver 5 diáconos, cada um deles vai fazer um número de perguntas. O diácono Francisco, um homem compreendido da fé, disse o seguinte: filho, continue a estudar a Bíblia. E eu peguei nesta orientação do mais velho, diácono Francisco, fui até o meu mano mais velho, o meu mano, agora em memória, o mano Bonifácio Pedro, ou Bonifácio Ngandayangando Pedro. E eu disse que o diácono Francisco, o papa diácono, disse-me para continuar a estudar a Bíblia. E eu não sei aonde vou estudar. E naquela altura lá na igreja não havia esse espaço de estudos da Bíblia, tirando a EBD. Então, o mano afinal já estudavam a Bíblia no gesso. O gesso lá depois da Praça do Ticolo agora. Então, o mano disse: como tu vives na Cesse, e a escola é aqui no gesso, então vai ficar muito distante. Há uma ou outra escola da Bíblia, na altura chamava-se mesmo escola bíblica, que é na Boa Esperança, ali próximo aos tubos. Então o mano levou-me para lá. Quando lá cheguei, o professor foi o mestre Norton, ok? É a partir daí. Mestre Norton, nós estamos a falar num período de 2003 por aí. Chegado lá, foi num quarto, e neste quarto, aonde o mestre Norton ensinava as Sagradas Escrituras, encontrei lá também o obreiro Limpeza, o obreiro Lopes e outras irmãs. Ali a história começou. Fui estudando a Bíblia, até que comecei a tomar decisões. As decisões vieram depois. O primeiro período foi de processar essas informações, este conhecimento bíblico, e que também encontrou resistência àquele desejo da carne que eu tinha. Então, chegou já o período de tomar decisões. Naquela altura nós chamávamos arrependimento, não é? Arrependimentos radicais, que tinha a ver com o estilo de vida que nós tínhamos, que não se conformava às Escrituras Sagradas, e nessas decisões nós deixamos muita coisa que eram nossas práticas. Dali o mestre Norton começou a ver em mim algum chamado. E nós não éramos só aluno e passamos a ser pessoas de convivência do mestre Norton. Isto é, ali onde o mestre Norton ia, nós também íamos para lá. Dias dormíamos na casa dele. Onde ele vai ensinar, nós íamos. Éramos mesmo discípulos muito próximos dele, assim, muito próximo. E nós fomos indo, até que assustamos que já estamos também servos do Senhor. E ali o mestre Norton começou a nos dar pequenas turmas,
turmas muito pequenas, de números reduzidos. E essas turmas, na verdade, foram para nós uma verdadeira escola, para sermos professor. Fomos indo e tínhamos sim, a dado momento, inexperiência, fomos ganhando a experiência com essas turmas e depois fomos indo substituindo o mestre de acordo às suas ocupações para aquelas tarefas que são dele. Fomos indo fazendo. E o povo ia confirmando que fizemos bem a tarefa. Uau! Porque naquele tempo falar diante das pessoas não era tarefa para qualquer um. Então disse uau! As pessoas diziam uau! Que bom, que bom, que bom. E dali já não paramos. Já não paramos. Continuamos. Nós éramos professores e éramos alunos ao mesmo tempo. Só que com níveis de conhecimento avançado. O mestre Norton é uma pessoa formada em teologia e ele conhece a ciência da teologia. E então, enquanto professor, dávamos um conhecimento daquele nível que nós já estamos aptos. E enquanto aluno, aprendíamos com o mestre Norton, aquele nível de conhecimento que nós não éramos aptos. E era assim mesmo. Íamos mesmo indo, até que chegou o tempo em que o mestre Norton disse, olha, terminamos com o Obreiro Aprovado, é um dos cursos muito famoso lá no Ministério Vida Abundante, e da minha parte cumpri a missão. Daqui para frente é vossa responsabilidade buscar o aprofundamento do conhecimento. O que eu vos dei é base e vocês vão passar a acrescentar a que vos dei para continuar a servir. E assim aconteceu. O mestre nos deu um forte conselho. A Bíblia. Somente a Bíblia é a verdade. Todos os outros manuais podeis ler, mas a verdade é as Escrituras. Se vocês deixarem as Escrituras e passarem a ler os outros manuais, vocês correm o risco de se tornar o pensamento daquele escritor. Então, vocês têm de ler as Escrituras como base e outros manuais para vos dar uma experiência que provavelmente você não consegue ter aqui nas Escrituras. E assim nós fomos indo, até que começamos a tomar responsabilidade no Ministério Vida Abundante. Nós tomamos responsabilidade de coordenador no Ministério Vida Abundante, coordenamos o Ministério durante um período e a quem eu fui coordenador, melhor sabe dizer. Melhor sabem dizer como foi a minha coordenação. E dali para frente, fomos uma grande bênção para a Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Uma grande bênção. Despertamos muitos jovens da nossa faixa etária naquela altura. Amém. Naquela altura fomos jovens destemidos, porque dizer que sou cristão naquela altura também não era fácil. Por causa das nossas práticas contrárias às Escrituras, então, embora somos da igreja, não gostávamos de dizer para não sermos apanhados, porque a quem você vai dizer é o Wiki Vasco naquelas cenas, é o teu vizinho do bairro. Então, mas nós éramos jovens destemidos que assumíamos o cristianismo. E as pessoas nos viam e naquela altura muitas pessoas nos tinham como exemplo. Muitas pessoas. E dali fomos tomando responsabilidades na igreja onde pertencemos na altura, responsabilidades grandes. Fomos tomando turmas, fomos criando turmas de um lado para o outro. O Kikolo estava recheado da turma Vida Abundante. E, meus irmãos, de lá para cá, continuamos na fé, muito firme, mas firme mesmo. Só que a fé não é transmissível. Não gostaríamos
transferir para outras pessoas que precisam. Estamos firmes e enraizados. Amém. Uma coisa se deve dizer é que nós estamos enraizados. Um outro pormenor que nós gostaríamos de dizer, que nós recebemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo uma vez. Uma vez. Uma vez só. E de uma só pessoa. O Evangelho da Salvação, como tal, nós recebemos uma vez e de uma só pessoa. Esta pessoa é o Mestre Norton. Tudo mais são adicionais. São adicionais por causa das responsabilidades que nós fomos indo tendo. E hoje, de quem recebeste o Evangelho? Do Mestre Norton. Sim, é desta pessoa que eu recebi, o nosso Mestre. E este Evangelho que nós recebemos, estamos a seguir até hoje. E é um orgulho. É um orgulho da parte do Mestre nos ver até hoje firmes na fé, porque foi num contexto muito difícil. A guerra ainda não era acreditada que terminou. 2003, 2002, 2003, ninguém ainda acreditava verdadeiramente que a guerra terminou, mas o Mestre trabalhava arduamente no Kikon para a expansão do Evangelho. Bom, em poucas palavras, este é o Levi, e o mais vamos falando noutros encontros, noutras conferências. Amém. Uau, deu para conhecer um pouquinho da história. E se eu acrescentasse outro pouquinho da história, talvez seria todo o tempo que nós temos. Mestre Levi, Sim. Rapidamente no tema, o que é que nos trouxeste hoje? Reino de Deus. Amém. Ou Reino dos Céus. Este é o tema que trouxe hoje, porque há uma grande preocupação, que estamos a perder o foco. Assim mesmo já estás à vontade. Estou aqui para te ouvir. Estamos a perder o foco e nós estamos preocupados. Desde o ministério de João Batista, a mensagem Reino dos Céus. Seguido do ministério de João Batista, veio o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem é Reino dos Céus. Este é o foco que nós temos. Isso estou a falar em Mateus capítulo 3, ministério de João Batista, e capítulo 4, o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, esta mensagem está sendo substituída por razões múltiplas. Pode ser uma geração que não recebeu o Evangelho do Reino dos Céus. Pode ser por algum interesse. Pode ser por uma tendência. E achei eu interessante voltarmos a falar deste tema, Reino dos Céus ou de Deus, para que esta geração saiba que este é o foco, é o Reino de Deus. E aliás, é o que veio até nós, né? Muito obrigado. Ok, rapidamente já estamos no tema, então, mas para ti, o que é o Reino dos Céus? Muito bem, para mim, eu vou dizer para as Escrituras, certo? Ok? Porque para as Escrituras, o Reino dos Céus ou de Deus é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. O reino de Deus é lá. É soberanamente a vontade de Deus. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ali no verso 9, a famosa oração do Pai Nosso, que é doutrinário, atenção, aquela é uma oração doutrinária, ensina-se.
aquela oração de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai falar para a multidão, orai assim: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Veja que o reino dos céus é a vontade de Deus revelada à humanidade. Não se pode conhecer o reino dos céus senão pela vontade do próprio Deus. É a vontade de Deus que está revelada a nós e é esta vontade que as pessoas devem buscar para ser o seu conhecimento, para ser a sua prática de vida. Agora, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, já em Mateus 7, nos versos 21, que pertencente é no reino dos céus, ou de Deus, aquele que faz a vontade do Pai. Estamos a ver? Então, a pessoa que faz a vontade do Pai, e é isto que Jesus nos revelou, é a partir do reino de Deus que acabamos de saber que Deus é Pai. Aquele que faz a vontade do reino, aquele que faz a vontade do Pai, este entra nesse reino. É por isso que as pessoas hoje desconhecem essa vontade. E como desconhecem essa vontade, há uma ilusória de acharmos que estamos no reino, no final de tudo nós não estamos no reino. É preciso que as pessoas, eu aconselho mesmo, é preciso que as pessoas conheçam a vontade do Pai para que estejam neste reino. Isto é muito importante. E isto não passa-se por uma promessa. Isso acontece quando nós estamos em constante conhecimento da palavra. Aí sim, nós teremos esta vontade em nós. Esta é a pequena introdução que eu faço a respeito do reino de Deus ou dos céus. Mestre, disseste aqui alguma coisa que eu pude pegar. Segundo aquilo que tiveste aqui a narrar, para o mestre, quantos tipos de evangelho existe? Ou pelo menos vem constatando nesses dias, né? Muito bem. No reino de Deus ou nos céus só há um evangelho. No reino de Deus ou nos céus só há um evangelho. Só um. E este evangelho é somente que tem o poder para salvar a humanidade. É só. Ora que, entenda que, quando não se conhece este evangelho do reino de Deus, as pessoas não chegam ao objetivo deste reino aqui na terra, que é salvação. Ok? Por isso só temos um evangelho, que é o evangelho do reino de Deus. Este sim. Este sim. Eu ainda vou insistir nessa temática, não é? Segundo a Bíblia diz que João Batista pregava um evangelho. Sim. A respeito da vinda de Cristo. Sim. O evangelho. Sim. E se nós pegarmos o Apocalipse, o capítulo 12, que fala de duas testemunhas, 11 ou 12? Acho que é 12. Né? E ele fala que essas duas testemunhas virão pregando o evangelho do reino. Aí consiste em uma pequena dúvida. Então, se essas duas testemunhas virão, será que eles vão pregar o evangelho do reino? Então, este evangelho, como a Bíblia diz que eles vão pregar o evangelho do reino, com o objetivo que aceitou agora, morresse vai para o reino.
Quer dizer, todos que vão aceitar aí estão para o reino. Segundo o texto, né? E o evangelho que João Batista pregava, simbolizando a vinda de Jesus. Eu aqui tento encontrar assim umas duas formas, né? O evangelho proclamando a vinda de Cristo, que é do arrependimento. Arrepende. E tem o evangelho, é chegado a vós o reino dos céus. Então, se calhar não é minha dúvida. Estou a querer aqui criar um clima cenário assim, que beneficia a todos nós. Certo. Olha, querido, o evangelho do reino de Deus é exatamente o que João Batista pregou. E Jesus Cristo deu continuidade. Os apóstolos também. Mas precisas ter um cuidado nisto. Quando João Batista começa a pregar este evangelho, ele vai pregando a chegada deste evangelho. Chegou a vós o reino de Deus. Chegou. Assim que chega esse reino de Deus a vós, João Batista está a dizer que terminou a minha missão, ou o meu trabalho. Acabou. Dali para frente, o próprio Senhor Jesus Cristo deu continuidade a anunciar o reino de Deus aos povos. Jesus, quando começa agora a falar do Evangelho, ele vai nos trazer algumas coisas que são novas, muito novas, que eram desconhecidas, até mesmo, podemos dizer, por João, o Batista. Jesus agora vai falar do reino de Deus, dizendo que é um Pai celestial neste reino. Só que Jesus Cristo é o próprio Evangelho do reino que se está a realizar naquele território de Palestina. Quando Jesus morre, sepultado, ressuscita, os apóstolos agora pegam neste ato consumado, morte, sepultamento e ressurreição, pegam como o Evangelho a ser anunciado, a tal boa nova. Esta aqui é a boa nova. Cristo ressurgiu dentre os mortos. Ele leva. Quando os apóstolos levam este Evangelho, encontram resistência da parte dos seus compatriotas, seus irmãos. Por quê? Porque Jesus não foi reconhecido pela corte sacerdotal que este é o Messias. Este é o Evangelho que está a ser pregado. Os apóstolos pregaram. Do Apocalipse que estás a dizer, há uma situação escatológica. Há uma situação escatológica que vai acontecer. Essas pessoas, se prestarmos atenção, eles darão o testemunho do Evangelho. E agora, de forma diferente, vindo dos céus. Eles darão o testemunho do Evangelho, não um outro Evangelho. O mesmo Evangelho. Escatologicamente, muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. E das muitas coisas que vai acontecer, a igreja vai voltar a uma situação de perseguição muito dura, em que estaremos dispersos outra vez, de forma terrível, mas estaremos. E Apocalipse está a dizer que haverá nesse período um testemunho deste Evangelho. Mas este Evangelho não é outro, é o mesmo. Este Evangelho não vai dizer outra vez que Jesus virá, vai morrer na cruz, vai ser sepultado e vai ressuscitar ao terceiro dia. Não, vai dar o testemunho deste Evangelho já anunciado antes deste período.
E isto vai acontecer. Logo, se ele vai dar o testemunho deste evangelho já anunciado, não se trata de um outro evangelho. O que é que está a acontecer aqui? É a nossa interpretação. A nossa interpretação é que está a dar lugar a um outro evangelho. E eu aconselho sempre as pessoas que estão a ler Apocalipse a ter um domínio completo do capítulo 1, 2 e 3. Sobretudo esses 3 primeiros capítulos. Por quê? Porque quando você lê Apocalipse 1, sabe o que é que está a dizer? Está a dizer que Cristo entrega ao anjo a palavra. Então, esse evangelho que o líder aqui está a referir não é um outro, porque a pessoa que entrega é Cristo. Se olhares para o capítulo 1, quem entregou este evangelho é Cristo, entrega ao anjo e as revela ao apóstolo João. Logo, o mesmo autor do evangelho que hoje estamos a anunciar é o mesmo autor do evangelho que está aqui no capítulo 1 de Apocalipse a entregar as palavras da revelação. Todavia, não há aqui um outro evangelho que nós possamos dizer que há 12 evangelhos, há 13 evangelhos. Não há. Uau. Eu ainda fico aqui assim, olhando. Mestre, se nós vamos ver que o foco principal do Evangelho era o reino. Sim. Era preparar pessoas para o reino. Sim. Se nós vemos o Evangelho, quando João Batista diz, olha, é chegado a vós o reino dos céus. Então o foco é Evangelho. Por que eu digo isso? Que eu fiz aquela questão, quantos evangelhos ainda existem ou perdura dentro das nossas denominações? Porque se nós olharmos hoje em dia, mestre se calhar tem acompanhado nas redes sociais, são mais um evangelho da prosperidade e que não tem a ver com o reino. Porque eu digo isso, né? As pessoas me dizem que não, você é muito pugilista. Não, no bom sentido, porque é uma realidade. Nós somos defensores de Cristo e o mestre está aqui, nós aprendemos desses homens tudo aquilo que nós somos. Se o foco é Cristo, tem evangelho, os nossos evangelhos que estamos a receber hoje em dia nas nossas igrejas é mais prosperidade e não tem foco com o reino. Por isso que eu perguntei ao mestre e insisto, perdão, né? Esse termo, existem pessoas que estão a pregar verdadeiramente o reino de Deus sem colocar a prioridade que é os bens materiais nessa pessoa. Se mestre notar, a profecia de hoje em dia é prosperidade. Sim. E nenhuma profecia é focada ao reino. Sim. Então estamos a preparar uma geração para ir aonde? Mestre, eu sei que estás a entender o meu foco. Pode falar, está à vontade. Sim, bom, eu não gosto dessa expressão evangelho da prosperidade. Eu não gosto. Não gosto. Mas enfim, vamos deixar a maneira como os outros compreenderam. Nas Escrituras, o evangelho é Jesus Cristo. Amém. Uau. Ok? Logo, não existe nas Escrituras o evangelho da prosperidade. O evangelho é Jesus Cristo. É forte. E isto é o que está nas Escrituras. Mas o que é que se passa aqui? As pessoas entregam as suas necessidades a homens errados. Jesus ensina, ele mesmo ensina que as nossas necessidades devem ser depositadas ao Pai Celestial. E as pessoas vão a homens iguais a eles, colocando as suas necessidades que os inquietam para que responda, atenda. E é normal que eles agora criam um evangelho, o dito evangelho da prosperidade. O evangelho na vida da pessoa salva a pessoa.
É isto que o Evangelho faz. Salva a pessoa. E toda a pessoa salva pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1 de João 12, este é filho de Deus. E como filho de Deus, ele tem muita riqueza. Só que ele não sabe. E aquele que sabe o engana. Ok? Ele tem muita riqueza. Jesus está a dizer que se vocês buscarem o reino de Deus, lá vos será acrescentado a vossas necessidades. Vos será acrescentado muita coisa. Eu vou ler com o irmão. Mateus 6 é o que ele está a dizer. Eu prefiro ler. Não andeis, pois, inquietos. Esse é o grande problema das pessoas. Dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. A pessoa que está no reino de Deus, essas coisas já não lhe inquietam. Por quê? Porque ele tem um pai. Eu sempre tenho alertado as pessoas. Quando você vai à procura de um evangelho da prosperidade, isso denota a falta de um Pai Celestial. Okay? Porque Jesus está a ensinar que não se preocupem com essas coisas. Porque todas essas coisas o gentio procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. É isso que se deve buscar. O reino de Deus. E sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Atenção. Acrescentado. O comer, o beber e o vestir, você já o tem, porque o Pai Celestial o deu. E quando você busca esse reino, só haverá acréscimo. É acréscimo do que você já tem. Logo, o Evangelho que se deve anunciar é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é este que vem do reino de Deus. Todos os outros adjetivos que se pode acrescentar, deixem acrescentar o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da libertação, o Evangelho da cura. Isso são adjetivos que se quer acrescentar para se conseguir um interesse. Okay? Mas o Evangelho pelo qual todo ser humano é salvo é o Evangelho do Reino de Deus. E este aqui é pregado por todas as pessoas. Eu, por exemplo, já me deparei com este Evangelho da prosperidade. Felizmente, eu não sou uma pessoa inquieta. E eles não gostam de pessoas quietas. Eles gostam de pessoas inquietas. Porque as pessoas inquietas não conseguem usar o seu cérebro para distinguir o bem e o mal. Age de forma precipitada. E quando perceber, já foi enganado. Ok? Outra coisa que eu queria dizer. Existem coisas. Deus, enquanto o Criador, já nos deu. E Ele não vai nos dar outra vez. Deus, enquanto Criador dos céus e da terra, e tudo que nela há, estas coisas já nos deu. Então Deus não vai nos dar outra vez. O que Deus quer nos dar agora é o que a terra não tem para nos dar. O que a terra não tem para nos dar é a salvação. A terra pode nos dar a comida, pode nos dar a bebida, pode nos dar a roupa, mas ela não pode nos dar a salvação. E é aqui onde está o reino de Deus.
ela tem a salvação para dar aos humanos que vivem na terra. E as pessoas querem ir buscar o pão no reino de Deus. Essas coisas Deus já nos deu. Ok? Enquanto Criador. Essa foi boa, essa perdão foi boa. Okay. As pessoas querem buscar o pão no reino de Deus. Sim. Quer dizer, o Evangelho é o reino de Deus, a pessoa de Jesus. Sim. A quem quer buscar pão no reino de Deus. Sim. Não vai encontrar. Felizmente não vai encontrar. Não vai encontrar. Não vai encontrar, ok? Porque lá não tem pão. O pão está na terra. Uau, muito forte, muito forte. E a falta deste conhecimento leva as pessoas a serem enganados com muita facilidade. Enganam com muita facilidade. Porque eles não têm esse conhecimento. Certo dia, o apóstolo Paulo estava numa situação em que precisava resolver o problema da igreja de Coríntios. O problema da igreja de Corinto, uma delas é a comida. Porque a igreja de Coríntios juntou pessoas de culturas diferentes. E isto é o Evangelho. O Evangelho junta as pessoas de culturas diferentes. E eles consideravam a comida como um dos elementos fundamentais do reino. E Paulo foi ajudar a igreja de Coríntios a dizer que no reino de Deus não se dá em bebida, não se dá em comida, não se dá em festa algum. Essas coisas lá não existem. São coisas mesmo da terra e se consegue com o trabalho. Mas as pessoas querem até o milagre de arroz descer dos céus. Estamos a ver o que é que as pessoas querem. Mas eu entendo, porque essas pessoas estão inquietas. Precisa alguém que lhe traga o verdadeiro evangelho para que ele perceba, isso eu já tenho. E só preciso usar o meu próprio cérebro. Porque já me foi dado. Eu aconselho às pessoas. O Evangelho nos vai dar salvação. Nos vai dar justiça. Nos vai dar paz. Nos vai dar amor. Nos vai dar alegria. Nos vai dar esperança. O Evangelho vem mais ao encontro da nossa alma. Pode-se dizer espírito. Ele vai para o nosso espírito e dá de comer o nosso espírito e dá de beber o nosso espírito. De tal maneira que nós não sintamos nem mais sede, nem mais a fome. Uau! É isto que o Evangelho faz para nossas almas. Agora, para o nosso corpo, é a comida, é a bebida que vai fazer esse trabalho. Ok? Então, o Evangelho vem diretamente para resolver os problemas do nosso próprio espírito. Não para resolver os problemas do nosso corpo. Isto a terra já tem para dar. A terra já brota jimboa, a terra já brota couve, a terra já brota arroz, a terra já brota a batata, o mar já brota peixe, o rio brota peixe. E essas coisas a terra já nos dá. Amém. Enquanto criação de Deus. Agora, a paz do Espírito, isto a terra não pode dar. Por quê, irmão Levi? Porque não tem. Quem a dá é o Evangelho do Reino de Deus. E é isso que o nosso espírito precisa. Os irmãos não têm noção. Pessoas com barriga cheia de comida, mas o seu espírito está com fome. Está com sede. E é neste sentido que você vê pessoas intelectuais, pessoas bem de vida, humanamente falando, mas são enganados. Por quê? Porque essas pessoas, o seu espírito não foi ainda alcançado pelo Evangelho. De tal maneira que eles
não ficam mais inquietos. Eu, pelo menos, que já sou alcançado pelo Evangelho, sou uma pessoa quieta. E com o trabalho consigo o que comer, o que beber, o que vestir. Não há o Evangelho da prosperidade. Amém. Não há. Não há o Evangelho da prosperidade. Há o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos amados apóstolos, o Evangelho que eles testemunharam ou anunciaram é o Evangelho da morte, sepultura e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dizer às pessoas que você já tem o que procuras, você já tem. Amém. O que procuras, você já a tem. E se quiseres ir no reino para encontrar a comida, a bebida e roupa, certamente não vais encontrar. E sairás de lá, não sei de que forma, ok? Então esta é a verdade sobre a questão do Evangelho. Mas não discuta com quem anuncia o Evangelho da prosperidade. Não, eu aconselho, não discutam com quem anuncia o Evangelho da prosperidade. Ele está a fazer o seu trabalho. Tu também faças o teu trabalho de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E certamente quem melhor fazer o seu trabalho, resultados serão apalpáveis, ok? Agora, o que é que as pessoas estão a fazer hoje? Os nossos irmãos cristãos, eles deixam de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para contrapor ou discutir o Evangelho da prosperidade. Não, você não pode contrapor, você não pode discutir, você tem de anunciar firmemente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque há espírito faminto, há espírito com sede e precisam desse Evangelho para que estejam alimentados e deixam de ser pessoas espiritualmente inquietas. Uau! Deu para... Mestre Levi, o que é que o reino dos céus nos espera? Uma vez que nós seguramos o Evangelho do reino, que é a pessoa de Jesus Cristo, o que é que o reino nos espera? Porque existem pessoas que estão bem fisicamente, né? Têm o que eles têm, mas eles pensam que entrando na igreja, seguindo Cristo, sai a perder. Então eu queria que nos explicasse um pouquinho o que é que o reino dos céus nos espera, para a gente ter noção da grandeza daquilo que nos espera. Ok. O reino de Deus agora, ela está a fazer um trabalho muito forte. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele veio e quer estabilizar-se na vida da pessoa. Quando eu digo creio em Jesus Cristo, o reino entra para si, dentro de si. E este Evangelho agora vai começar a fazer o reinado na tua vida, ou na vida de qualquer um de nós. O reinado é o quê? É Deus fazer a sua vontade em ti. Quando Deus realizar a sua vontade em ti, você é filho de Deus. E como filho de Deus, agora você vai começar a fazer a vontade de Deus na terra. E esta vontade de Deus que você vai passar a fazer na terra, ela só se exterioriza ou aparece para fora porque dentro de si já é um facto, é uma realidade, é um domínio. Quer dizer, a vontade de Deus dentro de si domina todos os membros do teu corpo, domina todo o teu cérebro. Quando isto acontece,
O que se espera desta pessoa é obediência a este Evangelho. É obediência à vontade de Deus. É obediência ao reino de Deus. É isso que se espera dele. Mas também, no porvir, há muitas promessas. Neste reino, nós temos muitas promessas. O que se espera é que cada um de nós, que o reino de Deus se estabeleceu dentro de si, o que se espera é que ele continua firme nas promessas que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. É isso que se espera de cada um de nós. Ok? Eu vou te dar um exemplo. Vida eterna é uma das coisas do reino de Deus. Vida eterna é uma das coisas que o Evangelho tem para cada um de nós. O que se espera desta pessoa é firmar a sua fé nesta vida eterna que agora ele tem. E que cujo gozo dessa vida eterna será, em alguns textos, no reino vindouro de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos gozar dessa vida eterna. Ela já está conosco, é um fato, ok? Por que é um fato? Porque quando a pessoa morre, ele saiu da morte para a vida. Jesus está a dizer que aquele que crê nas minhas palavras, ou então aquele que ouve as minhas palavras, ok? Este saiu da morte para a vida. Isto é um facto. Só que o gozo desta vida eterna está no porvir. Agora, parece que todos nós somos mortais. Todos nós vamos morrer. Mas o gozo dessa vida está mesmo ali, após a morte. Após a nossa morte está mesmo ali o gozo dessa nossa vida. Por isso é isso que se espera de todos aqueles que já têm o Evangelho. Espera-se dessas pessoas firmeza nas promessas que nos foram dadas. Espera-se dessa pessoa firmeza na fé. Espera-se nessa pessoa firmeza na obediência à vontade de Deus aqui na terra. Porque isso tem de ser feito aqui na terra. A vontade de Deus tem de ser feita aqui na terra. Por nós e por Ele. Espera-se isto nele. E também a outra coisa que se espera é a responsabilidade que cada um tem no reino de Deus. Meu irmão, nós temos sérias responsabilidades no reino de Deus. E espera-se desse que é filho de Deus cumprir com a sua responsabilidade. Não há, dentre os filhos de Deus, no seu reino, que não tenha alguma responsabilidade. Todos temos. Só que, infelizmente, nós destacamos algumas responsabilidades e ofuscamos as outras responsabilidades. Então, é isso que se espera dessas pessoas, de acordo com o texto. Só que, isso é no reino. Só que você pertence a uma igreja local. Ali eu não consigo te dizer taxativamente, porque cada igreja local tem um programa, tem um plano de atividade, tem um objetivo, e o que se espera de ti como membro da igreja local é que você cumpra com esses programas, cumpra com essas atividades, uma série de coisas. Mas no reino de Deus, o que se espera de ti, de cada um de nós, é firmeza, irmão. Firmeza. E isto não acontece senão pela palavra. Ok? Vou aqui agora passar para um outro ponto. A vontade de Deus não é abstrato. Nós já dissemos que o reino de Deus é a sua própria vontade. A vontade de Deus não é abstrato.
a vontade de Deus foi expressa em palavras. São palavras. E felizmente registrado nesta Bíblia, ou qualquer Bíblia sagrada que cada um de nós temos. Está lá registrada, quer dizer, Deus manifestou a sua vontade ao mundo. Isto é, Deus tornou conhecido a sua vontade ao mundo. E Jesus Cristo é exatamente a vontade de Deus expressa. E tudo que Jesus falou é a vontade de Deus. Cada um de nós precisamos ir nas Escrituras, conhecer em palavras a vontade de Deus e torná-lo um facto nas minhas ações. Este é um outro ponto que se espera de nós e nós não temos feito. Ir às Escrituras, conhecer as vontades de Deus em palavras e trazê-las para nós. Isso é o que se espera e menos se vê. E como menos se vê, agora parece um recuo da igreja de ontem para a igreja de hoje. Há aqui uma palavra que eu não gosto. A igreja mudou. Bom, está bem, é a tua igreja local. A igreja de Cristo não muda. É intacta. É alicerçada no Evangelho. Ela não muda. Ela está lá intacta. Só nós não temos noção. O que estão a mudar é as igrejas, como um corpo físico, vê-se tantas mudanças e muitas das vezes contraditório ao Evangelho. Isso está a acontecer, é verdade. Mas, se no reino de Deus todos nós conhecermos a vontade de Deus, esperamos de cada um desses firmeza. É o que nós esperamos, firmeza. Para nós terminarmos já, né, nosso tempo, temos apenas duração de 30 minutos. Queríamos que em poucos minutos faz assim um resumo breve sobre o reino dos céus. Olha, o reino dos céus nos foi manifesto em Jesus Cristo. Não se pode conhecer o reino dos céus senão por Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo é a vontade de Deus revelada. É a vontade de Deus revelada. E este Jesus Cristo, que esteve aqui na Terra por algum período de tempo, é a quem nós devemos seguir. E quero dizer, o reino veio, está aqui, a olhos de cada um de nós. O que vai faltar agora é aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Na verdade, é uma tristeza porque as pessoas estão a ter contato com a cura, com o milagre, com prodígios e não chegam a ter contato com o Evangelho. Parece brincadeira, o milagre, a cura, prodígios, está a ser uma barreira para que as pessoas cheguem até o Evangelho. E Nicodemos, ele deu volta a esta situação. Foi ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e teve uma conversa a respeito do reino de Deus. E Jesus disse a ele: nasça de novo. Nasça de novo. E essas palavras nós também queremos dizer: nasça de novo. A cura, o milagre, prodígios, outros sinais que se possam vir, não é sine qua non
para nós termos acesso a esse reino. Nós precisamos nascer de novo. Quando nascermos de novo, em nós teremos atitudes de mudança. Isto é, o arrependimento vai ser agora um facto. E penso também que o arrependimento, que é subsequente ao novo nascimento, seja apregada por João Batista. Tem de ser essa pregada por João Batista. O arrependimento pregado por João Batista e seguido pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo é este. Porque este arrependimento pregado por João Batista está alinhado ao reino de Deus, ou ao reino dos céus. As pessoas, quando arrependem-se, demonstram tristeza. Isto é bom. Mas o que se precisa do arrependimento é uma vida diferente. É isto que o arrependimento tem de trazer. Vida diferente. E continuidade dessa vida diferente. Nós, quando olhamos na vida de alguns irmãos, você percebe que é uma vida diferente. Percebe-se que é uma vida diferente. Mas, quando olhamos para a vida de outros irmãos, você percebe que não há vida diferente. Mas todos com a boca dizem que estão no reino de Deus. Por isso, o arrependimento vai trazer no visível, vai trazer aos olhos de cada um de nós que esta agora tem uma vida diferente. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo é a chamada vida diferente. Amém. 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 Espero que ficou o essencial da informação. Rapidamente vai deixar aqui conselho para essa geração e agradecimentos de uma forma resumida, e nós estaremos a terminar com o nosso programa. Ok. Vamos usar nossas câmeras e vai olhando. Eu aconselho aos jovens hoje que creem em Jesus Cristo, que precisam prosseguir em conhecer a Jesus Cristo. Este é um conselho. Precisam prosseguir a conhecer Jesus Cristo. Também aconselho os jovens hoje que a vida cristã tem princípios. Tem princípios estabelecidos pelas Sagradas Escrituras. Estes princípios devem ser cumpridos por jovens ou por cada um de nós. Também aconselho aos jovens que a vida cristã tem conduta. Quer dizer, tem um comportamento que nós achamos próprio para o cristão. E este comportamento é o que nós aconselhamos aos jovens. Paulo, que é um dos apóstolos muito querido pela juventude, pelos jovens, ele está a dizer assim em Filipenses: comportai-vos dignamente conforme o Evangelho. Quer dizer que todo o nosso comportamento deve conformar-se ao Evangelho. De tal maneira que, quando as pessoas olharem para o nosso comportamento, vão perceber o Evangelho que há em nós. E aqui é glorificado Jesus Cristo. Foi muito bom falar sobre esse tema, Reino dos Céus, ou Reino de Deus. Eu gostaria de deixar aqui também o contato para pessoas que quiserem dar continuidade sobre esse tema: 928 36 32 e 49. Estamos juntos e até lá. O nosso
agradecimento ao mestre Levi, porque na realidade é uma pessoa que nós temos como exemplos na fé, e a Bíblia nos orienta que os bons exemplos devem ser seguidos. Filho, não se apartai dos caminhos, dos conselhos, dos ensinamentos dos teus pais. Então nós estamos aqui, somos fruto dos teus ensinamentos, porque geralmente teus ensinamentos geraram vidas que o mestre se calhar não teve noção. Desde já agradecemos em nome da equipa, em nome da minha família no particular, em meu nome, agradecemos muito, dizendo que essa é a primeira das 1000 vezes que estarás aqui. Então estaremos aqui para abordar o próximo tema com o mestre Levi, o Evangelho ou a tradição. Então esse tema ele vai falar conosco numa próxima ocasião, mas brevemente estaremos aqui para falar do Evangelho ou a tradição. Bem, meu muito obrigado a todos quantos nos acompanharam aqui, nossos amados. Esse é o podcast, o programa de todos vocês, do teu programa. Não se esqueça, vai, se inscreve no nosso canal, deixa teu like, assina o sino das notificações para estar informado do melhor conteúdo que existe. Queres contactar o mestre Levi? Pode entrar em contato com o Fé Podcast, nós vamos te dirigir até lá. Exato. Grande mestre, aprendeste até lá. Shalom.